Olá, vamos continuar o nosso estudo do livro Nefesh HaChaim, sim? Estamos no capítulo 9 e ficamos para concluir então o pensamento do capítulo 8. No capítulo 8 a gente viu a discussão sobre os querubins e a discussão sobre o sustento. A gente concluiu que os querubins no primeiro templo ele foi feito um de cara para o outro e os querubins no segundo templo foram feitos meio com o meio olhar de cara e meio para frente, ou seja, meio 45 graus tortos, sim? E a gente viu que quando o povo judeu está fazendo a vontade de Deus, os querubins olham um para o outro, que é uma forma de amor, que um querubim representa Deus e outro povo judeu. Mas quando não está fazendo a vontade de Deus, eles viram a cara, eles ficam meio olhando um torto um para o outro, 45 graus, meio para frente, meio para o outro. Tá? Isso a gente viu. E a pergunta que ficou então, por quê? Mas por que no templo de Salomão, a priori, mandou já fazer torto? Eles não estavam fazendo a vontade de Deus? Né? Essa é a pergunta. E a gente viu a discussão sobre o sustento, que tem a opinião do Rabi Ishmael e do Rabi Shimon Bar Yochai. O Rabi Ishmael ele diz que a pessoa tem que parar um pouco do dia para se ocupar sim com o sustento, tá? Enquanto isso ele pensa em Torá e depois o resto do dia ele estuda a Torá. E o Rabi Shimon fala, não, só tem que estudar a Torá e não importa, porque se você for trabalhar vai acabar levando tempo demais e o que vai ser da Torá no mundo. Na sua opinião. E o que o Nefesh HaChaim entendeu disso é o seguinte, que na verdade a pessoa que ela já tem seu sustento garantido e não precisa trabalhar, sim, ela tem que fazer como o Rabi Shimon Bar Yochai, ou seja, nunca parar de estudar a Torá. Mas a pessoa que não, que é o normal do mundo, pessoa que precisa trabalhar, sim, é digno que ela saia e vá trabalhar, e é isso que Deus quer. E essa é a Torá mais bonita, a pessoa que sai para trabalhar quando precisa e mesmo assim está pensando Torá e no resto do tempo consegue estudar a sua Torá. Então, sobre isso, a gente vai então pegar a ideia então. Porque na época de Salomão já mandou fazer torto. Então vai explicar o seguinte, que na época de Moshe, do tabernáculo, que ele mandou fazer um olhando para a cara do outro, por quê? Porque a geração que estava no deserto, eles puderam comer maná que caía do céu, né? O pão do céu. A roupa deles não crescia junto com eles, não estragava, né? Passava e botava na máquina automaticamente por causa das nuvens da honra. Eles não precisavam se ocupar com o sustento. Eles não precisavam plantar, eles não precisavam regar, arar, trabalhar, nada. O sustento deles já estava garantido, caía do céu, certo? Então, essas são as pessoas que, de acordo com o Nefesh HaChaim, eles não precisam trabalhar. Então, se eles não precisam trabalhar, eles têm que fazer de acordo com o Rabi Shimon Bar Yochai, que é o quê? Só estudar a Torá. Então, no deserto, era como se fosse um jardim do Éden, era uma maravilha, só preciso estudar a Torá, não preciso me preocupar com o dinheiro, que ele cai do céu. Né? Eles podiam sempre estar pensando em Deus de forma totalmente reta, sem nenhum desvio, sem nenhuma preocupação. Tá? Só fazer o serviço divino e estudar a Torá e ter temor a Deus dia e noite, nunca afastar a Torá da boca, como a gente viu na aula passada, sem se desviar para o lado. Por isso, então, que na geração do deserto, quando Deus dá as ordens de construir o tabernáculo, ele fala que um querubim tem que ser construído olhando diretamente para o outro, porque era a situação dos judeus no deserto, que os judeus olhavam diretamente para Deus, já que não precisavam ir trabalhar. Agora, na época do rei Salomão, que o povo estava na terra de Israel, que a maioria do povo, sim, tinha que trabalhar, sim, tinha que estar no campo, e sim, Deus queria isso das pessoas. Sim, eles eram obrigados a fazer isso, se afastar, desviar um pouco da Torá, o olhar da Torá, para poder se ocupar com o sustento, né, da sua vida, né? E ele fala, e essa é a verdadeira vontade de Deus. Essa é a verdadeira vontade de Deus, de acordo com a opinião do Rabi Ishmael, que é bonito que a pessoa vá trabalhar e se desvie um pouco da Torá para trabalhar, pensando na Torá, e depois possa trabalhar. É isso que Deus quer das pessoas. Então, por isso que quando, na época então que o povo judeu estava na terra de Israel, na época do rei Salomão, Deus já falou, faz já um pouco olhando para frente e um pouco olhando para mim. Porque é isso que eu quero que vocês façam a priori. O certo a vocês é a priori já ir trabalhar e estudar a Torá ao mesmo tempo. Isso é o a priori. E não que a priori vocês não deveriam trabalhar e sim só estar estudando Torá. Não, não é isso que eu quero do mundo. Então, essa explicação, que então na época do Salomão, rei Salomão, Shlomo HaMelech,
Deus mandou fazer já torto porque isso era o amor que ele queria. Quando vocês estão fazendo a minha vontade, é esse olhar torto. E não o olhar totalmente direto e sem nada. Que esse é só para alguns que têm a oportunidade. Então essa é a explicação fantástica do Nefesh HaChaim. E aqui então ele vai pegar outra pergunta, que é a pergunta de, mas a priori, por que Deus mandou fazer 2 querubins? Tinha que ter um querubim só, que é Deus. Então faz lá em cima da arca um querubim e pronto. Por que tem que ter 2, um olhando para frente? Eu não sei. Mas por que 2? Só tinha que ter o querubim que representava Deus. Mas por que lá em cima tinha que ter o querubim que representava também a Israel, do povo de Israel, os judeus? Então essa é a pergunta que ele vai fazer. Ele vai falar que a ideia que a gente está falando desde o início do livro, qual é? Que Deus ele criou o mundo inteiro, todas as forças estão na mão de Deus. Mas o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, do aspecto qual? No aspecto que tudo foi dado nas nossas mãos, que de acordo com as nossas ações, são as ações de Deus. Ou mais a pergunta, se a missa não estivesse fazendo a vontade de Deus e o anjo milagrosamente tivesse que virar, por que o anjo que representava a Deus também virava? Ele tinha que continuar sempre olhando reto para os judeus. Só os judeus tinham que desviar o olhar. Mas Deus, sempre, o que representa a Deus, tinha que sempre estar olhando. Porque também o que representava a Deus desviava o olhar. Então essa é a ideia. Como Deus deu as forças para o ser humano, e de acordo com o que o ser humano faz aqui no mundo, acontece no mundo celestial, isso volta para o mundo, então é exatamente isso, porque quando o ser humano ele desvia o olhar de Deus, automaticamente Deus vai desviar o olhar do ser humano. Mas não que Deus não ama o ser humano, mas sim é uma consequência dos nossos atos. Que todos os nossos atos têm consequência e o mundo se manifesta da forma que a gente se manifesta, como ele já falou. Por isso que a gente foi feito em imagem e semelhança de Deus, que a gente tem o controle dessas forças. Como se fosse que a gente tem o controle da manifestação de Deus nesse mundo. Ou seja, de acordo com as nossas ações, a gente fala o que vai acontecer com o anjo que representa Deus, com o querubim que representa Deus. E assim ele vai explicar, ele vai dar 2 exemplos. O primeiro exemplo é na abertura do Mar Vermelho, do Kriyat Yam-Suf. Está escrito em Shemot, Êxodos, capítulo 14, versículo 15. Quando o povo está, os egípcios estão chegando, o mar está na frente, todo mundo fica desesperado. O povo começa a rezar para Deus. O que Deus fala? Moshe começa a rezar para Deus. O que Deus fala para Moshe? O que vocês estão rezando para mim? Fala para Bnei Israel, para os filhos de Israel, e viajem. Vai para o mar. O que vocês estão rezando? Não é momento de rezar. É momento de agir. É momento de andar. O que ele vai falar? O que isso quer dizer? Dependem de vocês, se vocês vão ser salvos ou não. Não depende de mim. Não precisa rezar. Não depende de mim. Não sou eu que vou salvar. Porque o que eu vou fazer depende das ações de vocês. Depende de vocês. Se vocês tiverem força e fé, confiança em mim, e viajarem e no meio do mar, e terem um coração totalmente confiante que eu vou salvar, fazer o que vocês precisam sem ter medo, com muita força, com muita coragem, é óbvio que o mar vai abrir na frente de vocês. Porque a ação de vocês vai gerar que eu faça o mar abrir. Isso a gente chama na Torá, na Kabbalah, de Torerut, detata de Torerut lemala. Ou seja, que o nosso despertar aqui de baixo faz o despertar lá de cima. Que as nossas ações fazem os milagres acontecer. Né? Então, de acordo com a nossa coragem, com a nossa ação, se a missão não viajasse, o mar não teria aberto. Só abriu porque a gente teve coragem e entrou no mar. E aí teve um milagre, o mar se abriu. E dá um segundo exemplo, está escrito em Shir HaShirim, no Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 9. Como os cavalos montados pelo faraó, eu comparei a minha amada, ao povo judeu, foi comparado aos cavalos do faraó, porque ele fala que, a priori, o cavaleiro controla o cavalo, o faraó controla o seu cavalo. Mas na abertura do Mar Vermelho foi o contrário. O faraó tentava fugir, tentava ir para trás, e na verdade os cavalos que controlaram o faraó, os cavalos foram em direção ao mar, né? E o faraó falou, não, e não conseguiu controlar o cavalo. Os cavalos foram em direção ao mar, todos os egípcios foram, os cavalos lideraram os egípcios, e não os egípcios lideraram os seus cavalos, como é o normal. Então ele fala assim, da mesma forma que é contrário da regra normal do mundo, que na verdade o cavaleiro controla o seu cavalo,
na abertura do Mar Vermelho, o cavalo controlou o cavaleiro, a mesma coisa sou eu. Eu, Deus que monto no mundo, que eu sou transcendente ao mundo, mas eu sou imanente ao mundo, eu monto no mundo e tudo é de acordo com as minhas forças, eu sou do verdadeiro dono das forças, eu sou o cavaleiro. Na abertura do Mar Vermelho, o cavalo controlou o cavaleiro. Vocês eram o cavalo. Por isso está escrito, como os cavalos que montados pelo faraó, vocês, meus amados, foram comparados. Vocês foram os cavalos, porque de acordo com as ações de vocês, eu manifestei no mundo. Vocês foram corajosos a atravessar o Mar Vermelho, eu abri o Mar Vermelho para vocês. Então, essa é a brilhante explicação dele, que de acordo com os nossos atos, são as coisas que vão acontecer no mundo, vai ter um despertar espiritual, celestial, e esse despertar celestial vai influenciar a manifestação divina nesse mundo. Por quê? Porque sem isso Deus não consegue? Não, porque assim Deus quis. Porque assim Deus quis para mostrar o amor que ele tinha pelo ser humano que ele criou. Muito obrigado, curta o vídeo, compartilham, se tem dúvida, pergunta, assistam os complementos também. Se chegou agora, vê os vídeos antigos que é muito importante. E depois a gente vai continuar e vai falar sobre quem é maior, o ser humano ou os anjos. Muito obrigado.